Gostaria de convidar vocês a um entendimento. Vou colocar, Juju. Nós vamos abrir um parênteses hoje. Nós estamos tratando sobre arrependimento. Na verdade, nós estamos tratando sobre a tão grande salvação que recebemos de Jesus. Tudo o que Ele fez graciosamente por nós, sem que nós tivéssemos mérito algum nisso, e sem que nós participássemos de nada disso. Mas acontece que a compreensão desta tão grande salvação implica em que vivamos, de fato, estas coisas. E hoje eu gostaria de mostrar a vocês um texto que nós já abrimos várias vezes. E nós vamos lê-lo em duas versões hoje juntos. Eu gostaria que você observasse que aquilo que está em azul refere-se ao que Deus fez. O que está em vermelho, ao que Ele fez. Ele fazendo e o que Ele fez por mim. Ou por nós. Ok? O que está em azul, Ele fez. O que está em vermelho, o apóstolo Paulo descreve o que aconteceu, o que foi feito por mim. Ou em mim. Ok? Podemos ler dessa forma? Vamos lá? Juntos? Essa versão é a versão do Dr. Gilberto Pickering, o soberano criador já falou. Alguns irmãos já têm, nós já disponibilizamos a versão em PDF. Vamos lá? Bendito seja o Deus Quem fez isso? Quem nos abençoou? Quem nos abençoou? Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa quem? A nós. Com o quê? Com toda sorte de bênçãos espirituais, ou com toda bênção espiritual. E Ele nos abençoou em Cristo. Entendem? Ele nos abençoou em Cristo. O que Ele nos dá, as bênçãos espirituais que recebemos dEle, foram dadas por Ele em Jesus Cristo. Estão comigo? Vocês podem dizer assim, nossa, mas o que importa isso? Tudo. Para entendermos quem fez, o que foi feito e o que se espera de nós uma vez que recebemos todas essas coisas. Repita comigo, quem fez? Em segundo, o que foi feito? Em terceiro, o que se espera de mim? Estão comigo? Segue, Juju. Juntos? Assim como Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Ele fez o quê? Está em azul. Ele nos escolheu nele. Para quê? Se fomos escolhidos para quê? Se eu for ficar me acompanhando, você vai se lascar. Deixa quieto aí. Foca lá em cima. Estão entendendo? Está claro? Fomos eleitos para quê? Para que fomos eleitos? Quem nos elegeu? Nos elegeu como? Nele mesmo. Ainda estão comigo? Então vamos continuar. Havendo
nos predestinados para dentro de uma adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, para dentro dele, segundo o bel prazer da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, com o qual ele nos agraciou no amado. Fomos predestinados para sermos filhos por adoção, para dentro de uma adoção. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, para dentro dele. Essa versão do Dr. Gilberto é uma das mais completas na proximidade com o texto. Nós fomos eleitos para dentro de uma adoção, para sermos filhos por adoção. Mas isso acontece quando essa adoção nos leva para dentro de Jesus. Para dentro de Jesus. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu sou levado para dentro da vida dele. Estão comigo? Se isso passar em branco, a gente vai perder muito para entender o que está para frente. Segundo o bem-querer da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, ele nos agraciou em Jesus. Vamos continuar? Em quem nós temos a redenção? Em quem nós temos a redenção? Em Jesus. Como? Através de seu sangue. Como recebemos a redenção e o perdão das transgressões? Através do seu sangue. E como ele fez isso? Segundo as riquezas da sua graça, ele fez abundar essa graça para conosco em toda sabedoria e prudência, essa expressão projetar inteligente. É impressionante como as ações de Deus, elas são projetadas de tal forma que ela nos leva a entender um projeto inteligente. Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele propôs isso e executou isso em todo o seu entendimento, com toda a sua capacidade de inteligência. Imagina. Coisas tecnológicas que funcionam com pilha, né? Fazer o quê? Em quem nós temos a redenção, através do seu sangue, o perdão das nossas transgressões, segundo as riquezas da sua graça, a qual ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e projetar da sua inteligência. Vamos lá? Juntos? Vamos continuar? Novo? Esse já foi. Já foi.
Vamos? Visando administrar a plenitude dos tempos, a fim de juntar todas as coisas debaixo da autoridade do Cristo, as sobre os céus e as sobre a terra. Nele, em quem também fomos feitos herança, tendo sido predestinados segundo o propósito daquele que opera todas as coisas conforme a decisão da sua vontade. Fomos também nele feitos herança. Quem tem direito à herança? Filhos. Ele está falando de quê? Regeneração. Nascer de novo. Fomos predestinados para sermos filhos de adoção. Fomos predestinados para sermos feitos herança, segundo o propósito daquele que opera todas as coisas conforme a decisão da sua vontade. Vamos prosseguir? Juntos? Pode continuar. Em quem também nós fomos, depois de crer, o quê? Selados. Estamos falando do selo de propriedade, daquilo que dava direito exclusivo, aquilo que indicava que uma propriedade era totalmente daquele indivíduo e de mais ninguém. Recebemos um selo para saber que somos de Jesus, que permanecemos nele. Recebemos esse Espírito para nos ajudar a perseverar nele, a permanecer nele, até a liberação da propriedade. O que isso faz vocês lembrarem? Até que o nosso tempo aqui passe e, de fato, estejamos com Ele pela eternidade. O apóstolo Paulo trabalha 5 aspectos relacionados à nossa salvação. Fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, para sermos justificados, predestinados para sermos filhos por adoção, sermos regenerados. Terceiro, para vivermos como filhos dele e herança dele, para permanecermos nele. Isso tem a ver com santificação. Sermos parecidos com Jesus. O quarto, para perseverar. E o quinto, para sermos glorificados. Somos justificados por Ele, fomos regenerados pelo Seu Espírito que vive em nós. Nascemos de novo para sermos parecidos com Ele e perseverarmos nele. E essa perseverança
é o selo de propriedade que faz com que vivamos de fato o que Ele fez em nós, até que sejamos glorificados. De todo esse processo, há um que cabe especificamente a nossa resposta à sua graça. Qual? Participamos da justificação? Não, Ele nos deu a sua justiça. O Espírito nos faz nascer de novo pela palavra, que é a semente. Participamos disso? Não, reagimos por fé. Uma vez nascidos de novo, precisamos permanecer nele. Aí é a nossa parte na história. É permanecendo nele que ele opera em nós a perseverança e garante que seremos glorificados. Há uma participação efetiva de todo indivíduo que nasceu de novo em seu processo de se tornar semelhante a Deus. Ninguém fará isso por você. Ninguém fará isso por nós. Se isso aconteceu conosco, a resposta imediata é permanecermos nele. E a permanência nele implica em santificação e santidade. Estão entendendo por que isso é tão importante? Vamos usar uma versão mais comum? Vamos ler? Novamente, o que está em azul diz respeito a Deus fazendo. O que está em vermelho, ao que Ele fez por mim. Vamos ler mais corridos agora? Juntos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em seu amor. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Cristo, ou de Jesus Cristo. Segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. E que Ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo o que existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Esta é a versão da King James atualizada. Está claro isso? Os irmãos me permitem
Já falei para os irmãos de um material importante, que é a teologia sistemática de Wayne Grudem, talvez um dos nomes mais próximos da gente, a nível de tempo, e que tem uma teologia profundamente séria. Ao tratar da salvação, ele escreve o seguinte: o papel que devemos desempenhar é indicado por Romanos 8:13, onde o apóstolo Paulo diz: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Aqui, o apóstolo Paulo reconhece que é pelo Espírito que somos capazes de fazer isso, mas também diz quem deve fazê-lo. Não é o Espírito Santo que se ordena a mortificação dos feitos do corpo, mas sim aos que nasceram de novo. Entendem? A ordenação, a ordem para mortificar a carne, mesmo entendendo que é pelo Espírito que fazemos isso, é uma ordem dada aos cristãos, aos que nasceram de novo. De forma semelhante, o apóstolo Paulo fala aos filipenses: assim, pois, amados irmãos, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós o querer e o realizar segundo sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. O apóstolo Paulo os incentiva a obedecer até mesmo mais do que faziam quando ele estava presente. Ele diz que a obediência é o modo pela qual eles desenvolvem a própria salvação, querendo dizer que eles desenvolvem a concretização dos benefícios da salvação na vida cristã. Os filipenses desenvolvem esse crescimento na santificação e o fazem solenemente, com reverência, com temor e tremor, porque o fazem na presença do próprio Deus. Porém, há mais a razão pela qual eles atuam e desenvolvem e esperam que sua própria obra produza resultados positivos, é que Deus é quem efetua em vós. A obra de Deus anterior é fundamental na santificação. Significa que a obra deles próprios é capacitada por Deus. Portanto, ela valerá a pena e produzirá resultados positivos. Quem equipa? Deus. Quem faz? Eu. Quando se trata de santificação, quem capacita? Ele. Quem faz? Sou eu. Há muitos aspectos neste papel ativo que devemos desempenhar na santificação. Nós devemos seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. E obedecer à vontade de Deus, que é a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, 3. O apóstolo João diz que aqueles que esperam ser semelhantes a Cristo, quando Ele aparecer, trabalharão ativamente na purificação de si mesmos nesta vida,
a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. 1 de João 3, 3. O apóstolo Paulo fala aos coríntios que fujam da impureza. 1 Coríntios 6, 18. E que não se associem aos ímpios. 2 Coríntios 6, 14. Ele também diz: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7, 1. É esse tipo de empenho na obediência a Deus e na santidade que deve envolver grande diligência da nossa parte. Porque o apóstolo Pedro fala a seus leitores que devem envolver grande diligência, reunindo toda a vossa diligência para crescer nos traços de caráter que se harmonizam com a piedade. 2 de Pedro 1, 5. Muitas passagens específicas no Novo Testamento incentivam a atuação detalhada de vários aspectos da santidade e da piedade na vida. Algumas delas vamos abrir agora. Vamos lá, Juju. Vamos começar com Romanos 8, 29 e 30. Estão comigo aí? Romanos 8, 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Fomos chamados para quê? Predestinados para quê? 29. Fomos predestinados para quê? Para sermos conforme a imagem de Jesus. Como podemos ser parecidos com Ele se não renunciarmos ao pecado? Como? Como é possível isso? Segundo texto. 1 de Pedro, capítulo 2. Verso 9. Se olharmos um pouquinho antes, no capítulo 2, vamos entender exatamente aquilo sobre o que o apóstolo Pedro está falando. Ele começa dizendo no início do capítulo, verso 1, deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimento e inveja, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Ele está falando para quem? Para quem? Para quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo foi predestinado para ser conforme a imagem de Jesus. Aqueles que conseguem se conformar à imagem de Jesus foram aqueles que nasceram de novo. Desejem ardentemente, como quem nasceu de novo, o leite racional não falsificado, e por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva,
reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. A essência da nossa vida recriada é sermos edificados como pedras vivas, para sermos casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer a Deus sacrifícios espirituais, por meio de Jesus Cristo. Por isso ele diz no verso 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos chamados de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes de Deus, daquele que nos arrancou das trevas e nos trouxe para a luz. Como é a vida daqueles que vivem isso? Na luz. Não há espaço para trevas. Está claro? Vamos para Tiago. Vamos começar um pouquinho antes, no 13. Estão comigo, queridos? Talvez os irmãos não entendam a necessidade disso agora, mas entenderão depois. Ninguém sendo tentado, verso 13, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, produz a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos primícias, como primícias de suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será
bem-aventurado no seu feito. Toda boa obra e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e tudo aquilo que está fora do que Ele espera de nós é trevas. Toda vez que eu lembro desse versículo, eu lembro da música do Teixeira. Quando Jesus diz que os olhos são a candeia do corpo. E se a luz que há em vós for trevas profundas, trevas serão. Estão entendendo como o texto vai nos arrumando na compreensão de que se nascemos de novo, se fomos gerados de novo, se a vida de Jesus vive em nós, se somos conformados à imagem dele, então não há espaço para o quê? Para o pecado. É isso que nós precisamos compreender. Filipenses 2. Vamos abrir? A partir do 12. Juntos? De sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Do que o apóstolo Paulo está falando? Operar a nossa salvação com tremor e temor implica em nos tornarmos filhos irrepreensíveis de Deus, filhos sinceros de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Entendem como o processo de sermos parecidos com Jesus e nascermos de novo está intimamente ligado com a rejeição ao pecado, com a renúncia ao pecado. Vamos mais adiante? Romanos 8. A partir do primeiro. Juntos? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha, os que estão em Cristo Jesus é porque nasceram de novo. E o que acontece com estes? Eles não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto eu era o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Opa! Aquilo que eu não dava conta sozinho, vencer a carne através de Jesus. Ele me deu o poder. Ele me libertou da escravidão do pecado. Para que agora, aquilo que eu não dava conta de fazer, por meio de Jesus, feito em semelhança de carne, e carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ele vai explicar como isso funciona. Porque a justiça da lei, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, verso 4, que não andamos segundo mas andamos segundo o, porque os que são guiados, ou os que são segundo a carne, inclinam-se. Ora, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é o quê? Mas a inclinação do Espírito é o quê? Vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e na verdade não pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que habita em vós. Está claro? Os que nasceram de novo não vivem mais na carne, vivem no. E só é possível mortificar as obras da carne vivendo no. E se vivemos em espírito, não podemos viver na carne. Lembrando que a carne aqui não é a palavra soma, é a palavra zarcos. Zarcos, que significa inclinação para fazer o que é mal. É aquilo que o próprio apóstolo Paulo descreve. A carne é inimizade contra Deus, é rejeição, é rebelião ao que é de Deus. Todo pecado é individualmente rebelião e ofensa contra Deus. Por isso nós temos que aprender a odiá-los. Estão vendo a conexão entre as coisas? Se fomos eleitos, predestinados, se Deus fez todas essas coisas preciosas na tão grande salvação que Ele nos deu, o que temos que fazer? O que decorre de tudo isto? Lutarmos pela nossa salvação. Como? Em permanecermos em Jesus. É a mesma coisa de permanecermos em santidade. Porque santidade, eu gosto muito dessa descrição da santidade na Confissão de Fé de Westminster, 1689, se eu não me engano. É isso mesmo? 689? Eu acho que é 689.
Ele diz que santidade é lutar para ser parecido com Jesus. Sede santos, porque eu sou santo. Como termina o breve manual? Mateus 5, 6 e 7. Uma das últimas expressões do breve manual, Jesus vai usar uma parábola interessante, uma comparação interessante. Ele vai falar do falso, daquele que parece, mas não é, que diz que é, mas não é. Mateus 7,15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque seus frutos, ou por seus frutos, os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Nada, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Se somos, os nossos frutos têm que condizer com o que nós somos. Se fomos eleitos, predestinados, justificados, remidos, se recebemos o selo do Espírito para perseverar, então precisamos viver condizentes com isso. Não há espaço para outra coisa. Não existe cinza no processo. Entendem, queridos? Primeira de Pedro, nós vamos terminar esses textos e vamos concluir. Primeira de Pedro, verso 1, de 13 a 23. Estão comigo? Somos filhos? Fomos eleitos e predestinados para sermos filhos? E decorre disso. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, como em toda a vossa maneira de viver. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga toda a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, para a tradição que recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo,
que como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito da obediência, pelo Espírito na obediência, à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro, sendo de novo gerados, não de semente incorruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Alguma dúvida? Dá para ter alguma ideia de que essa graça que recebemos nos dá um passe livre para vivermos do jeito que a gente quer? Os demais textos nós vamos abri-los na semana que vem. Eu vi alguns irmãos fotografando, eu tenho esse material em PDF. Se os irmãos quiserem, a gente disponibiliza junto com o pão diário. Ok? Aqueles textos frisados em vermelho e azul e esses textos nessa sequência. Eu acho que já foi claro. Não dá para entender que recebemos graça de Deus, vida dele, que nascemos de novo para sermos parecidos com ele e achar que podemos viver do nosso jeito, conforme as nossas concupiscências, fazendo aquilo que a gente acha que quer e o que dá na nossa telha. Qual é a parte que nos cabe? Mortificai vossas inclinações carnais. Perseverai em obediência. Purificai as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Estão entendendo isso? Nós não temos outro espaço de ensino. Esse é o momento onde a gente aprende junto. Esse é o momento onde a gente cumpre aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, falando entre vós e louvando a Deus com graça em vossos corações. Esse é o tempo onde a gente conversa sobre as coisas que são de Deus. E nós estamos vivendo um tempo onde precisamos compreender que, se entendemos toda essa graça que nos deu, todas essas coisas, também precisamos compreender a nossa responsabilidade de operarmos a nossa salvação com temor e tremor. Por isso uso o termo que nós precisamos lutar pela nossa salvação. Não que nós possamos alcançá-la sozinhos, mas para tornar efeito, tornar real aquilo que recebemos da parte do Senhor. Porque se recebemos, então temos que viver da forma como Ele nos diz que seus filhos vivem, para serem semelhantes a Ele. Amém? Próxima semana a gente vai continuar naqueles textos de cima e concluir. Estou percebendo vocês cansados. E o que passa um pouquinho disso vai ficando solto. Já vi alguns bocejando, alguns se coçando, alguns se ajeitando na cadeira. Eu não tenho pressa. Nós vamos repartir isso calmamente, como a coisa mais preciosa que a gente tem. Porque isso diz respeito à nossa eternidade. Isso diz respeito à nossa salvação. Amém?
E esta não é uma palavra para nos desanimar, para nos inquietar. Esta é uma palavra de misericórdia e graça. Porque ainda há tempo de nos voltarmos para Deus. Ainda há tempo para viver. Amém? Ainda há tempo de renunciar ao pecado, dizer não ao pecado, odiar o pecado. Ainda há graça para nos purificar. A primeira carta de João é interessante, no capítulo 1, capítulo 2, ele diz: filhinhos, escrevi estas coisas para que não pequeis. Ele diz: eu escrevi isso para que vocês resistam ao pecado. Mas ele diz: mas se pecardes, tendes um advogado. Além de todo o poder e graça dele para nos ajudar contra o pecado, nós ainda podemos contar com um advogado que nos conduz ao arrependimento e ao perdão quando nós caímos. Ele não desiste de nós. O Espírito dele luta por nós. A graça dele luta por nós. Agora está na hora da gente começar a fazer alguma coisa. Além de ficar recebendo a compreensão do que ele fez por nós. Devemos viver de maneira digna dele. Glorificando-o em tudo. Conforme é o projeto dele para nós. Porque ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E nos predestinou para sermos filhos por adoção, parecidos com Jesus. Vamos ficar de pé? Poderia chegar o pessoal do louvor, por favor? Feche os seus olhos um pouquinho. Clame ao Espírito que ele nos ajude nesse entendimento. Toque o irmão que está ao seu lado e clame por ele também. Cantar essa oração, vamos tornar esse cântico a nossa petição. Vamos lá? Te adoramos, Santo Espírito, doce presença de Deus, companheiro, Consolador, sopro de vida, tu és. Te adoramos, Santo Espírito, doce presença de Deus, companheiro, Consolador, sopro de vida, tu és. Tua presença habita em
seja o centro do nosso viver, ou seja o centro, seja o centro, ou seja o centro. Seja o centro, o centro. Senhor, guarda-nos em tua misericórdia. Ministra a tua palavra ao nosso espírito. Que nesta semana sejamos desafiados pelo teu espírito e conduzidos por ele a resistirmos ao pecado, às tentações e a vivermos em novidade de vida. Ajuda-nos, Espírito. Dá-nos uma semana de graça e misericórdia, guardados em tua bondade, protegidos pelo teu cuidado. Sobre cada família, sobre cada casa, repouse a tua bênção, hoje e em todos os dias dessa semana. Em nome de Jesus. Senhor, te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Quero abraçar os amigos e irmãos que estão conosco.